Eu sou Janton Santos, né? Muitos aqui que estão na minha lista já me conhecem, né? E outros aí não foram convidados, então sejam bem-vindos, né? Eu sou presidente de uma ONG, que é o que está por trás desse trabalho, desse grupo de estudo sistêmico. O objetivo desse grupo é a gente disseminar o conhecimento da postura sistêmica, ou seja, são conhecimentos aí que estão interligados com a programação neurolinguística e também tem um viés na parte da constelação familiar, né, da constelação sistêmica. Então, a gente vai estar fazendo uma série de transmissões aí, normalmente às quartas-feiras, né, e para a gente estar compartilhando esses conhecimentos. É um passo a passo que, para que aos poucos aí as pessoas possam estar absorvendo, conhecendo e também botando em prática na sua vida. Nós temos uma sequência de trabalhos, né? Que às quartas-feiras nós vamos estar trabalhando essa parte virtual, né? A parte de estar passando mais conhecimento teórico, né? E também compartilhando alguns materiais e informações aí para com que, quando a gente tiver a oportunidade de ter um encontro presencial, a gente poder compartilhar tudo isso que a gente abordou durante esses encontros virtuais. O objetivo desse grupo de estudo de hoje, né, nós vamos estar falando sobre a parte de estados emocionais básicos, né? O que são esses estados emocionais básicos? São alguns comportamentos, né, e alguns sentimentos e atitudes que nós tomamos, né, que impede muitas vezes com que a gente alcance outros estados emocionais de mais segurança, mais harmonia. E a ideia é nós estarmos falando sobre conceitos e, ao mesmo tempo, também estar passando técnicas, né? Alguns exercícios, alguns movimentos que a gente pode fazer para com que a gente alcance melhores estados aí. Para você que está aí conectado e não está conseguindo interagir, nós temos aqui um movimento semanal aqui onde nós fazemos encontros todas as segundas-feiras, né? Nós temos aí o Constelab, que é um laboratório de constelações, né? Onde a gente aplica dinâmicas das novas constelações. Então, se você gosta do trabalho das constelações familiares, né? Porque através desse trabalho nós integramos, né, a parte de constelação com a programação neurolinguística. Então, através de dinâmicas, de exercícios, nós desenvolvemos esses trabalhos para desenvolvimento do autoconhecimento, desenvolvimento de inteligência emocional, identificação de bloqueios, né? Identificação aí de processos sistêmicos, né? Ou seja, comportamentos repetitivos. Então, toda segunda-feira nós temos esse trabalho do Constelab, certo? E às quartas-feiras nós vamos estar fazendo os encontros virtuais. Durante as 3 primeiras semanas do mês, nós fazemos encontros virtuais. E depois, no última quarta-feira do mês, nós fazemos encontro presencial, que a ideia é depois a gente estar aplicando esses exercícios que nós vamos estar falando durante essas 3 semanas. E aí a gente vai estar pondo em prática, né? Então, se você tem interesse de ter essas vivências, né, e adquirir mais conhecimento, né, então será sempre bem-vindo aí. Agora você faz parte do grupo aqui, então a gente vai estar comunicando aí e convidando você para participar. Outro movimento que nós temos também é às quintas-feiras, nós temos um programa de rádio, chama Diálogo Sistêmico, que nesse programa de rádio eu normalmente entrevisto profissionais sistêmicos, né? Ou seja, profissionais que adotam a postura sistêmica nos seus trabalhos. E também eu vou estar passando no grupo, amanhã, inclusive, nós vamos estar entrevistando 2 profissionais de coach, e elas vão estar abordando qual que é a diferença de um atendimento sistêmico de um atendimento convencional na parte de coach organizacional. Ou seja, são dicas, são experiências que vão ser compartilhadas aí para profissionais
né, para pessoas que têm interesse na área organizacional de entender como que a postura sistêmica pode beneficiar. Então, é um trabalho bem legal aí que nós fizemos na semana passada, onde nós entrevistamos 3 doutoras advogadas, né? E que elas também abordaram, foi bastante interessante. A gente fez a comparação de como que é o direito convencional com o direito sistêmico, o que que muda e alguns benefícios que as pessoas têm com relação a contratar um profissional sistêmico, né? E não só a questão da contratação do profissional, mas as dicas que o profissional foi passado também ajuda muito as pessoas no sentido de lidar com conflitos e até mesmo quando for precisar da justiça para poder resolver esses conflitos, né? A postura sistêmica torna o negócio algo mais leve. Porque a gente vai entrar em conceitos assim, meio delicados no sentido de algumas pessoas não terem compreensão em profundidade, né? Porque a gente trabalha numa visão de que tudo é energia, né? Tudo é frequência e vibração. Então, a ideia é com que vocês falem aqui através do bate-papo, né? Como é que vocês enxergam isso? Se é uma coisa real para vocês terem essa compreensão com relação ao que você pensa, esses pensamentos geram uma vibração, né? É uma coisa muito sutil, que muita gente tem dificuldade de ter essa percepção, né? Mas tudo que acontece em nós é através de vibrações que são geradas. Essas vibrações, elas trabalham no sentido de promover nossas sensações, né? As nossas emoções, e tudo isso é gerado através dos nossos pensamentos, né? Então, eu queria aí, o Renato, a Elaine aí, né? Como é que é para vocês aí essa questão desse entendimento de que nossos pensamentos geram vibrações? Me deem aí com uma palavra ou com uma frase aí, como é que é essa visão de vocês com relação a isso? Eu vou passar aqui o... Elaine, Renato, vocês conseguiram entender minha pergunta aí? Como é que é essa percepção de vocês aí com relação a esse entendimento de que nossos pensamentos geram vibrações aí? Eliane, você não conseguiu entrar com a sua senha? Vocês que estão me ouvindo, estão logados, né? Ah, legal, Renata. Lá você é um imã. Você que está me ouvindo e não está conseguindo interagir, você precisa fazer o seu login no YouTube. Em algum lugar da sua tela aí tem um lugarzinho que você clica aí, você pode digitar seu e-mail e aí você consegue interagir através do bate-papo aí, para estar compartilhando aí as nossas perguntas. Eu não entrei em profundidade ainda no assunto, porque eu estou aguardando aí, porque são poucas pessoas ainda que conseguiram fazer esse login, né? Deixa eu ver aqui. Perfeitamente, Renato. Acho que é bem isso aí mesmo, né? Que você atrai tudo que você tem, né? Se atrai para ti tudo que está em seu subconsciente, né? Não necessariamente só no subconsciente, né? Mas no seu pensamento mesmo,
no sentido de você começa a ter o pensamento, porque uma das coisas que são premissas básicas aí, que é no sentido de semelhante atrai semelhante. E a Elaine está interagindo assim, que as pessoas aceitam ondas de celular, mas não as ondas vibracionais do universo. Sim, né? As pessoas, elas acham que isso é coisa para equipamento, né? Não é coisa para pessoas, né? Só que a maioria dos equipamentos, elas foram feitas, as criações foram feitas baseada no estudo dos algoritmos do ser humano. Né? Essa questão mesmo das ondas aí, né? A gente tem vários cientistas aí que eles conseguiram ter compreensões de diversas coisas estudando a mente humana, né? E uma das premissas que eu mesmo adotei na minha vida e fez toda a diferença para mim foi quando eu levei bastante em consideração que semelhante atrai semelhante, né? E um detalhe, eu levei isso em consideração em tudo, porque tinha coisas que eu achava que era e tinha coisas que eu achava que não era, mas como é que eu tinha discernimento, né? De que como estava, se eu estava atraindo aquilo ou não, né? Então, quando a coisa era boa, né? Eu estava atraindo, e quando era ruim, não, né? Então, eu comecei a observar isso, né? E a se atentar muito à minha forma de pensar, né? E baseado na minha forma de pensar que eu fui trabalhando, entendendo que o que eu estava vibrando, eu estava atraindo, só que diversos tipos de formas de pensar, eu atraía coisas negativas, porque a forma com que eu elaborava meu pensamento, né, eu gerava uma vibração e eu atraía aquela mesma vibração. Então, quando eu pensava nas minhas dificuldades, eu pensava nas minhas contas, né, eu pensava nos meus problemas, né, cada vez esse movimento ia ampliando e cada vez mais eles iam aumentando, né. Você fala assim, mas tem que ignorar os problemas. Não, você tem que pensar na solução deles, né? Qual que é o melhor caminho para com que a solução venha. E um detalhe, a forma de se pensar, ela tem que ser feita como se você acredita que aquilo, como tem que ser, né? Porque eu compartilhando, né, recentemente com um amigo, a gente conversando, né? E ele estava falando assim que ele pedia paciência, né? Então, mas quando você pede paciência, o que você tem que receber para poder praticar a paciência, né? São situações conflituosas, né? Situações de dificuldade que você tem que ter paciência, né? Então, a forma com que a gente pede as coisas também, isso acaba dificultando, certo? E essa falta de compreensão dessa questão da vibração e tudo mais, tem muita gente que chegou, não sei se todos aí já assistiram, né, O Segredo, né? Por que com que as pessoas o segredo não funciona para elas, né? Porque às vezes não é só simplesmente você pensar, né? Você tem que ter congruência no que você pensa, você tem que viver mesmo o que você está pensando. Porque se você não viver o que você pensa, aquilo não se torna uma vibração verdadeira, né? E esse problema da questão dessa vibração do nosso pensamento é que faz com que as coisas não acontecem. Como eu tinha planejado, eu falei no nosso bate-papo aqui, a gente entender, né? Com certeza vocês devem ter pessoas em volta de vocês aí que são pessoas conflituosas, né? Seja uma pessoa na própria casa, né? Ou no trabalho, ou você conhece algum amigo, e você pode observar características dessa pessoa. Se você parar para pensar e começar a entender, são pessoas assim, por exemplo, que elas não querem sair da zona de conforto, né? Elas querem ficar do jeito que tá bom, né? E só que assim, são pessoas que elas acabam parando de evoluir, né? Que esse é um grande problema, principalmente com pessoas mais velhas, né? A gente acaba tendo um conflito com elas, por quê?
Porque a gente tem aquela mentalidade, né, que vem de muito tempo, né, que a pessoa ela vai trabalhar, ela vai, né, estuda, depois tem uma profissão, trabalha, depois de um tempo aposenta e, né, e igual uma compreensão que uma pessoa me passou uma vez, e tem todo sentido, né, que muita gente, por exemplo, vai para a praia, vai morar na praia depois que fica velho, né, e aí lá na praia a pessoa não faz nada, né, então, ou seja, ela acaba ficando estagnada, e uma dos princípios básicos aí da vivência do ser humano, né, para ele viver, é ele continuar criando, né, ele criar situações, criar oportunidades, né? Então, esse processo de se acomodar, né, da gente simplesmente deixar como está, né, é um hábito que ele acaba sendo prejudicial, e isso a gente tem desde criança, né, e a gente é ensinado a deixar para lá, né, e esse processo de deixar para lá, ele acaba sendo um processo repetitivo, e a gente deixa muita coisa para lá. Só que, assim, esse deixar para lá, dependendo do tipo de emoção, do tipo de contexto, né? Ele, em algum momento, ele pode ser reativado de novo na gente, né? Ou seja, são gatilhos, né? São processos que reativam isso na nossa mente. E como a gente tem uma vida bastante frenética, né? Uma vida que a gente acaba não tendo muito tempo para olhar para a gente, olhar o que a gente está sentindo, olhar o que está acontecendo, né? E esses processos vão misturando com o nosso dia a dia, e aí começa a fazer com que o nosso trabalho fique ruim, a nossa relação com as pessoas fique ruim, e todo esse movimento vai fazendo com que tenhamos aí conflitos, certo? E com certeza você deve conhecer pessoas assim, pessoas aí que pararam de evoluir, pessoas que são negativas, pessoas tem uma nova, né, denominação, né? Existe aqueles doente político, né? Que ele tem, quando você chega, ele começa a falar da doença, né? Que você votar nele, né? Que ele é o coitado, né? Então é o doente político, né? E então, um ponto de vista bastante interessante para a gente olhar para essas pessoas é entender se o que elas têm. Se elas têm problema de ignorância, né, ou problema de incompetência. Se você observar pessoas que são conflituosas, pessoas problemáticas, elas têm ou um ou outro, ou os dois, né, estados emocionais, que é de ignorância ou incompetência, tá? Não vamos levar isso num sentido pejorativo, tá? O ignorância, o que é? Ela não aprendeu. Então, se ela não aprendeu, ela não sabe fazer, né? Então, ou seja, então ela é ignorante. E a incompetência, por muitas vezes, é porque ela tem, às vezes, certos gatilhos, né? E que, de alguma forma, esses gatilhos impedem com que ela consiga fazer as coisas, né? Então, se a gente olhar essa questão da negatividade, das dificuldades e tudo mais, isso está totalmente relacionado a ou a ignorância ou a incompetência, né? Então, quando a gente tem essa percepção diante das pessoas, isso muda o olhar, né? Nesse novo olhar, esse olhar diferente, sistêmico, a gente olha nesse contexto, né? Porque todos nós temos uma história por trás, né? Nós somos feitos de histórias, né? Desde quando nós nascemos, né? A gente vem recebendo informações, recebendo conhecimentos, e essas informações, esses conhecimentos são nos passados através de histórias. São vivências, são contos que nos ouvimos, postura de pai, de mãe, de professora, de colega de escola, de irmão, né? Então, ou seja, são um conjunto de informações que a gente vai recebendo e isso vai nos construindo, né? E se você parar para pensar, né, quanta coisa a gente tem na nossa história, por exemplo, né, quando a gente era nenezinho, né, a gente ouvia a mamãe, né, cantar musiquinhas pra gente, né?
Já pensou quando você olhe sobre a perspectiva de um nenê, né? Você fala assim, boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, né? Ou seja, olha a música que se canta para um bebê dormir. Você acha que essa criança vai dormir como, né? Então, para ela, de repente, acho que não é nem a questão das palavras em si, mas a melodia ajuda a dormir, entendeu? Só que depois, quando ela começa a crescer, ela começa a entender o que é o boi da cara preta, né? E que o boi vai me pegar, entendeu? Né? Então, ou seja, dependendo da forma que a pessoa digere isso, né? Isso gera trauma, né? Outro é aquele do Nana Nenê que a Cuca vem pegar, né? Papai foi na roça e mamãe no cafezal, ou seja, te deixou sozinho, né? Então, quando você é criança, a musiquinha faz bem, mas depois, quando começa a fazer sentido as palavras, né, isso de alguma forma vai gerando trauma na pessoa também, né? Tudo são possibilidades, né? E, e são coisas que ficam no nosso inconsciente, nos gera medo, gera insegurança, e que de alguma forma isso depois, conforme vai passando o tempo, alguns conseguem ressignificar isso, mas outros têm dificuldade, e a pessoa fica limitada. Sem contar, assim, que a pessoa acaba ficando presa em certas idades, assim. Então, você vê, às vezes, a pessoa é casada, tem filhos e tudo mais, mas tem comportamento de criança, né? Em certos contextos, né? Então, tudo isso é essa somatória, né, de histórias, né? Outra coisa que é muito comum se falar, né? Até foi uma história que um amigo contou, que ele levou o filho dele no médico, né? E chegou lá, era um pediatra, né? Ele levou o filho dele, que era pequeno, e na hora de aplicar a injeção lá, o médico virou e falou, né? Mas você é homem ou é saco de batata, né? Entendeu? E o pai deu risada ainda, né? Eu comentei, eu falei assim, mas você viu o que você fez? Você tirou sarro do seu filho, né? Então, ou seja, você não parou em nenhum momento num olhar para ele no sentido de acolher esse medo, essa insegurança, e não tirar sarro, né? E o que você ensinou para ele? Você ensinou porque quando as pessoas estiverem com medo, vão tirar sarro também, entendeu? De alguma forma, usar algumas palavras que gerem sarro, né? E não compreender a dificuldade que a pessoa está tendo, entendeu? Né? Outro movimento que é bastante traumatizante para a criança, né? Quando uma mãe está nervosa, que a criança faz alguma coisa de errado, né? A mãe fala assim, eu não aguento mais, né? Eu não aguento mais você, né? Então, ou seja, né? São palavras assim que acabam, dependendo do contexto e a forma que é expressado, porque não é só a questão das palavras, mas a expressão facial, né? Que acaba instalando uma congruência na criança no sentido negativo, né? Porque você dizer isso que eu não aguento mais é a mesma coisa que dizer, desisto de você, né? E isso, às vezes, conforme vai tendo outro movimento dos pais, alguma coisa assim, faz com que aquilo realmente se concretize na vida da pessoa, né? Ela tem essa compreensão que desistiram de mim, entendeu? E isso vai gerando insegurança, vai gerando diversos tipos de estados emocionais que vai limitando a pessoa, né? E outro movimento bastante difícil para a gente, né? Quando é criança, adolescente, depois você começa na escola, né? É você contar seus sonhos para as pessoas erradas, né? Quando você conta isso para uma pessoa errada, entendeu? E no qual ela fala assim, você é louco, isso não existe, você nunca vai conseguir, né? Eu tenho uma experiência bastante rica, né? Isso até mesmo com minha filha, que ela me relatou, que quando ela estava fazendo um curso que durante o processo dela prestar vestibular, porque o sonho dela era entrar na medicina, e graças ao bom Deus e à competência dela, ao esforço dela, ela conseguiu. Ela passou no vestibular e hoje ela está matriculada na faculdade de medicina, mas ela contou que quando ela estava fazendo, durante o processo de estudo dela, que ela ficou 4 anos tentando, e como ela não queria ficar parada, ela foi fazer um curso de auxiliar de enfermagem, e uma das professoras falou que ela nunca ia conseguir ser uma médica, né? E, ou seja, né, são pessoas que aprenderam
que com certeza duvidaram delas, e elas continuam repetindo esse padrão, duvidando dos outros, né? Então, todo esse movimento faz com que se gere traumas, se gerem dificuldades de compreensão, né? E vai isso é gerado gatilhos, são âncoras que a pessoa tem, né? E isso, conforme vai passando o tempo, vai ficando num looping, né? Ou seja, entra num processo repetitivo, e que esse processo repetitivo faz com que a pessoa vibre esse tipo de pensamento e, consequentemente, como a gente falou agora no decorrer da nossa conversa, né? Ela vai vibrando esse pensamento, ela vai fazendo com que o quê? Ela vai atraindo gente igual, né? Então, dentro da proposta dessa temática, né, a gente vai pontuar algumas coisas que são determinantes, né? Porque a compreensão, ela é um processo que você constrói, né? Porque não em certos contextos, às vezes é difícil, porque tem vários elementos, vários pontos de vista, são emoções que estão envolvidas, né? E que isso dificulta com que a pessoa alcance o estágio da compreensão, né? E como que se consegue alcançar a compreensão? O principal fator limitante da compreensão é o perdão. O perdão, ele é fundamental para com que se alcance a compreensão. Porque se você não conseguir alcançar o perdão, você não consegue discernir, né, o que você tem poder sobre e o que você não tem poder. Então, enquanto você não conseguir discernir isso, por exemplo, às vezes a gente aconteceu alguma situação com que a gente, de alguma forma, a gente ficou ressentido, né? E às vezes a gente quer que a outra pessoa mude, que a outra pessoa faça diferente. E a gente não tem poder sobre elas, a gente não tem poder sobre o outro, a gente não tem poder sobre filho, a gente não tem poder sobre irmão, a gente não tem poder sobre pai e mãe, a gente não tem poder sobre um patrão, sobre um colega de trabalho, sobre uma pessoa, um estranho. Nós não temos poder sobre as pessoas. Da mesma forma que as pessoas não têm poder sobre a gente. Ou seja, cada um tem os seus sentimentos, cada um tem os seus sofrimentos, cada um tem as suas dores, cada um tem as suas histórias, né? Então não cabe, não tem como a gente, né? A gente fala por muitas vezes como uma forma de consolo, né? Dizendo assim, eu sei o que você está sentindo, né? A gente sabe até um certo ponto, porque a dor mesmo que às vezes que aquela pessoa está sentindo, você não consegue sentir, né? Porque é um contexto dela, certo? E o processo de perdoar, entendeu? A gente tem, como toda segunda-feira nós estamos trabalhando aqui com as constelações familiares, né? E a gente vê nas constelações, quando a pessoa traz o tema e a gente começa a trabalhar a temática, né? A gente acaba vendo a dificuldade que a pessoa tem, e tem gente que não perdoa, entendeu? Então, assim, todo o processo que foi feito de trazer a informação, trazer a compreensão, né, é perdido, porque na parte mais importante, que é a parte que caberia à pessoa, através do que foi trazido na constelação, a pessoa não consegue perdoar. E aí tudo que foi feito é perdido, né? Então, é bastante difícil mesmo a questão do perdão, muitas vezes, certo? E o processo do perdão, né, ele é como se fosse quando a pessoa tem um certo conflito, né, que gera o ressentimento, né, é jogado uma semente dentro da pessoa, né, que é a semente da mágoa. E essa semente, por muitas vezes, acaba virando uma árvore, né? A gente tem muitas árvores aí espalhadas aí pela cidade, e a gente vê que as raízes das árvores começam a quebrar a calçada, né, e começam a transformar o terreno num lugar acidentado, né, e que pode causar acidentes e tudo mais, e mesmo assim acontece dentro da gente. Por muitas vezes essa mágoa, ela vira uma árvore e gera raízes, que essas raízes começam a causar diversos acidentes, né. E se você olhar o processo
do ressentimento, né, ele vai entrando num processo evolutivo. Dentro desse processo evolutivo, entendeu? O ressentimento, né, o primeiro passo quando a gente tem um ressentimento, o que é? Culpar alguém. Alguém é culpado, né? Ah, eu não sou feliz porque por causa disso, eu não consigo certas coisas por causa de fulano, né? Ou seja, mas daí eu volto naquela pergunta anterior, né, que a gente fez, né, da questão de o que você vibra que você atraiu essa pessoa, né? De alguma forma você estava vibrando alguma coisa que você atraiu ela. Quando você atraiu, entendeu? É um momento de você olhar para você, o que acontece comigo que eu atraí essa situação, né? Isso é uma coisa minha, é um movimento meu, ou isso, como a gente vê através da genealogia, né, da transgeracionalidade, né, isso às vezes é uma herança sistêmica, né, isso vem de alguma forma já em uma repetição na família, né, existe já esse movimento por várias pessoas acontecendo já de gerações anteriores e a gente acaba repetindo, né, que é o que a gente chama de destino, né, ou seja, a gente vai repetindo o que fizeram, os antepassados fizeram, a gente repete e faz. E aí o que acontece? Os resultados são os mesmos. Se você fizer a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Enquanto você não mudar, o resultado não é diferente, né? E esse processo de ressentimento, de culpar alguém, né? Ele vai evoluindo. E depois que ele chega num certo grau, né? Que só culpar as pessoas não resolve, aí a gente começa a entrar no vitimismo, né? O vitimismo seria aí o segundo estágio, né? De quando a gente tem uma mágoa. E esse vitimismo é o quê? A gente já começa a culpar todo mundo, né? Então, uma situação, por exemplo, de traição, né? Ah, homem não presta, homem nenhum presta, entendeu? Não é questão. Existem homens que prestam, né? Na verdade, você tem que olhar por que você vibrou para atrair homem que não presta. Então, é a sua vibração que está atraindo homem que não presta, né? Porque tem outras mulheres que tem homem que presta, entendeu? Então, na verdade, não é a questão do homem não prestar, a questão é da sua vibração que está atraindo esse tipo de comportamento. Aí que a gente entra nessa questão, né? Não, em certos contextos funciona, em certos contextos não funciona. Não, ou é ou não é, entendeu? Se você está vivenciando, é porque você está atraindo. E se você está atraindo, é porque você está vibrando, né? Então, esse olhar traz com que a gente tenha a autorresponsabilidade, né? Então, são detalhes aí que, né? E o engraçado é que depois, quando a pessoa... Porque tudo são momentos com que se inicia e depois, quando o fórum vai perdendo força, a pessoa vai passando de estágio, né? Então, ela começa com o ressentimento, depois ela cai na vitimização, e aí depois começa para justificar a vitimização, ela começa a se tornar um desmerecedor, né? Ela não merece as coisas, entendeu? Então ela começa a pegar as coisas que seria para ela usufruir, para ela viver, ela começa a dar para os outros, né? Servir os outros, porque na cabeça dela ela não é merecedora, né? Então é um outro movimento que vai potencializando essa questão da mágoa, certo? E conforme a pessoa vai ter esse movimento, desse conjunto do ressentimento, a vitimização, o desmerecimento, e aí o que acontece? Ela começa a atrair gente igual, né? Então, ou seja, vai semelhante atrai semelhante, ela começa a se unir com outros, né? E vai potencializando aquilo. E depois o que acontece? A pessoa começa a se sabotar, né? Ela começa a entrar em certas sabotagens e vai se destruindo, né? Vai se limitando, vai se bloqueando, entendeu? Então a gente vê que pessoas que, conforme elas trazem, né, através de processos terapêuticos e tudo mais, elas trazem essas temáticas para a gente, no sentido de dificuldade que está tendo agora, você começa a fazer um retrocesso na história, você vai ver que tem todos esses passos que a pessoa foi
elencando no processo dela e trabalhando, né? Potencializando esse sofrimento aí, né? E aí depois, quando a pessoa começa essa questão da sabotagem, ela começa a criticar tudo, né? Porque daí é culpa do governo, é culpa da minha esposa, do meu marido, é culpa do meu chefe, né? Então, ou seja, tudo é culpa dos outros com relação às coisas não derem certo, né? Aí eu volto a perguntar: se você vibra, você atrai, né? Semelhante atrai semelhante. Se você está atraindo o problema, entendeu? Será que não está dentro de você isso, né? Então, assim, o processo de perdão, né? Ele é bastante complexo, mas é possível, né? Porque o perdoar, né? Não vai fazer você esquecer, certo? Mas se você alcançar o perdão, você consegue aliviar a dor, né? Eu vou contar um caso, né? Que é bastante interessante, que tinha uma situação que uma mulher estava dando à luz, né? E durante esse processo dela do parto, né, a criança morreu. Era um menino e o menino morreu, né? E estava combinado com o médico do médico fazer laqueadura. Mas como o menino morreu e o pai não pôde assistir o parto, né? Então o médico estava diante de uma situação, o que ele ia fazer? Ele ia chegar para a mãe e perguntar: ó, a criança morreu, vai fazer laqueadura, né? Então ele achou conveniente não fazer a laqueadura, né? E aí, nesse processo de não fazer a laqueadura, né? Depois de um tempo, a mãe se recuperou, tudo mais, e voltou a engravidar de novo. Só que daí, quando ela ficou grávida e nasceu a criança, nasceu uma menina. E o pai queria um menino. E dentro desse processo de mágoa, né? E que daí entra o vitimismo, que entra aí o ressentimento, a vitimização, tudo mais. Na cabeça do pai, o médico que era culpado de não ter nascido um menino e ter vindo uma menina, né? E isso foi muito difícil para essa menina, que ela já tinha 18 anos de idade, ela não conseguia, tinha muita dificuldade nas coisas da vida dela, né? E aí ela foi buscar um processo terapêutico para entender o que estava acontecendo, né? E dentro desse processo terapêutico foi identificado esse desejo do olhar do pai, porque ela tinha uma situação que, conforme ela entrava no ambiente, às vezes, o pai saía do ambiente, o pai não olhava para ela, porque toda vez que o pai olhava para ela, ele via esse movimento do filho que não nasceu, né? E isso era muito traumatizante para ela. E aí, baseado nisso, foi passado para ela uma técnica, que é o que eu quero compartilhar com vocês agora, né? É uma técnica que se chama-se 100/1, né? O que é essa técnica 100/1? Você tem que ter 100% de foco em uma qualidade da pessoa que você tem dificuldade de perdoar. Se você conseguir olhar uma qualidade, você consegue iniciar um processo de aceitação do perdão, né? Ou seja, né, dentro desse processo que foi passado para ela aplicar essa técnica, né, e nesse compartilhar dessas vivências dela, né, uma das coisas que ela identificou que o pai tinha muito bem, né, o pai era um ótimo provedor. O pai nunca deixava faltar nada em casa. Tudo que precisava ele tinha, tá? Aí você vai me dizer assim, mas então quer dizer que por ele ser materialista, dar as coisas, ele é bom? Não, mas ele fazia aquilo muito bem, entendeu? Ele não deixava faltar nada, né? Então, se você parar para pensar, a importância que tem você, desde a sua infância até a sua adolescência e, né, sua juventude, você ter alguém que não deixa te faltar nada, é muito importante isso, né? E o principal, né, que ele tinha dado para ela, né, que era a vida dela, né? Então ela ter compreensão de ter esse reconhecimento.
né? De pelo menos uma coisa de boa. E aí a tarefa dela era ela interagir com o pai dela e demonstrar, né, esse olhar, que ela conseguia ver uma coisa boa nele, né? E, por incrível que pareça, esse pai nunca tinha recebido nenhum tipo de reconhecimento de nada na vida dele, entendeu? Então, num determinado momento, ela chegou para ele e falou para ele isso, né? Que ela queria falar uma coisa para ele que para ela era muito importante, que ela era muito grata por tudo que ele tinha feito para ela, né? Tudo que ele tinha dado para ela, e que ela amava muito ele, né? Ou seja, ela tomou a iniciativa de falar isso, deu para ele, né? E por incrível que pareça, quando ela fez esse movimento de ter esse reconhecimento, né, de falar isso para ele, ou seja, gerou uma experiência nele que ele nunca tinha vivido. Ele nunca tinha sido reconhecido por nada. E aí isso despertou o olhar dele para ela. E isso iniciou-se um processo de harmonização e depois chegou num determinado momento, e foi relatado já que eles conseguiram se harmonizar, né? Ele tinha diversas atividades de lazer, de rotinas diárias na casa, e que dele passou a fazer junto com ela, né? E isso quebrou, então, todo aquele sentimento, e isso também fez com que todos os bloqueios que ela estava tendo fossem eliminados. Então, ou seja, ela tomou atitude, né? É difícil, mas a mudança tem que partir da gente. Porque enquanto você aceitar o movimento do outro, né, o resultado vai ser o que o outro está gerando, né? E é assim, o marido que você precisa, né, ou a esposa que você precisa, né, ela só vai aparecer quando você for. Se você está procurando a esposa que você precisa, ela só vai aparecer quando você conseguir ser o marido que você deve ser. Mesma coisa, o pai que você precisa, ele só vai aparecer quando você for o filho que você deve ser, né? Ou seja, de você conseguir ter esse olhar, né? De não olhar só o negativo, né? É óbvio que existem exceções que são mais difíceis de aceitar, mas como a gente falou, a questão do perdão, quando você perdoa alguém, não é que você tem que voltar lá e ficar convivendo com a pessoa e abraçando a pessoa, não. O que você tem que fazer é o movimento de tirar esse sentimento de dentro de você, entendeu? De você conseguir compreender que o outro é um ser humano, né? Às vezes a pessoa, você não consegue sentir o que tem dentro dela, que ela vivenciou quando ela era nenê, quando ela era uma criança, quando ela era um adolescente, quando era um jovem, né? E por muitas vezes nesse processo de ser pai, né? Principalmente, por exemplo, uma pessoa que é um filho mais velho, né? Ou seja, o seu pai e sua mãe estão sendo pai e mãe pela primeira vez, né? Então, aí por isso que até os filhos mais velhos acabam tendo um movimento um pouco mais difícil às vezes, né? E depois do segundo, já os pais, dependendo da distância de idade, né? Os filhos vai ajudando o outro, né? E isso vai aliviando um pouco os pais. Mas a dor que as pessoas têm por dentro, não tem como a gente ir relevar, né? E então, dentro desse processo de compreensão, né, dessa postura sistêmica, é você ter esse olhar, de você entender, né, de você compreender que aquela pessoa tem diversas coisas dentro dela que ela não consegue, por muitas vezes, nem expressar. Ela não consegue falar, né? E, às vezes, assim, né, entrando num aspecto, né, biológico aí, né, que nós temos 3 cérebros, né? Nós temos o cérebro reptiliano, o nosso cérebro límbico e o nosso neocórtex. Nosso reptiliano é responsável pelas nossas atitudes de defesa, nossas atitudes de proteção, né?
Já o límbico é responsável por diversas emoções, diversos sentimentos, que ele gerencia isso, né? E o nosso neocórtex é responsável por decisões, né? Ele faz uma análise do momento, né? Tanto que é na parte da frente aqui, ele está totalmente num processo de ressonância, né? De gerar vibração e de captar também vibração, né? Só que por muitas vezes, através de gatilhos, de âncoras negativas que a pessoa tem, né? Entra pelo neocórtex, já pula direto para o reptiliano. E às vezes a pessoa acaba tendo uma atitude, como o reptiliano é um cérebro dos animais. E a pessoa às vezes acaba tendo uma atitude. Então, eu já tive a oportunidade de atender pessoas que, meu pai, quando eu era pequeno, me bateu, né? E a pessoa não conseguia perdoar aquilo. Porque o pai bateu. Tá, mas como é que é você analisar o cérebro do seu pai? A atitude, a história que tinha por trás disso, né? E outra coisa que no sentido que foi passado aquilo. Eu sei que é difícil esquecer o passado. O passado nem necessariamente precisa ser esquecido, né? O que ele pode ser, para poder se tornar algo mais leve, é ser compreendido, né? E então, dentro desse processo, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, ela não teve afeto, então ela não consegue passar afeto, né? E às vezes, se você, num movimento seu, você der afeto, né? A pessoa entende o que é afeto e ela pode te dar de volta, né? Ou seja, se você estiver vibrando afeto, você vai atrair afeto, né? Isso nos ensina que a questão da compreensão, ela só é possível, né, de harmonizar as coisas, se nós iniciarmos o processo de harmonização. Desse processo de harmonização partir da gente, através dessa compreensão, entender o que eu tenho poder e o que eu não tenho poder. Entender o que é concordar e o que é aceitar, entendeu? Tem coisas que eu não aceito, entendeu? Mas eu sou obrigado a concordar. E ao contrário também, tem coisas que eu não concordo, mas eu sou obrigado a aceitar, né? Então, o equilíbrio em administrar essas duas situações, o concordar e o aceitar, né, pode fazer, às vezes, a pessoa, né, diante da perspectiva superficial, você fala que ela não é merecedora daquilo. Ela é muito ruim, né? Mas será que essa ruindade dela não é uma defesa? De tanto que ela sofreu, de tantas dores que ela tem, que ela vê que a melhor forma para ela diminuir o sofrimento dela, né? Que ela não quer, às vezes, gerar sentimento, gerar vínculo emocional para não sofrer, né? Então, a forma dela resolver aquilo é de uma forma agressiva. Porque quando ela era pequena, ela pediu isso para os pais dela e ela recebeu agressividade. E o que ela faz? A pessoa passa o que ela aprendeu, né? Então, dentro desse processo de você mudar a sua forma de olhar, a sua forma de pensar, seja isso com nossos pais, com irmãos, com um colega de trabalho, né? Ou seja, com qualquer pessoa, né? Você ter sempre esse olhar. É óbvio que a gente fica, né, às vezes meio apreensivo, né? Mas eu mesmo, eu tenho me pego, né, ultimamente, eu acredito que eu evoluí, porque eu tenho me deparado com situações que antes a pessoa falava, na mesma hora eu já explodia, eu já questionava, né, já me colocava numa posição de vítima, que estava me ofendendo, que estava me magoando, que a pessoa não estava me desrespeitando, entendeu? E aí, quando eu comecei, falei, não é esse o caminho. Através dessas percepções que a gente está compartilhando aqui agora, de entender, né? E eu comecei sempre a me perguntar, mas espera aí, o que eu estava vibrando que eu trouxe essa pessoa para me trazer esse problema, entendeu? Então, ou seja, a partir do momento que eu identifiquei que era eu que estava vibrando aquilo, na mesma hora eu falei, não, qual que seria a vibração que consegue contornar isso,
para mim poder, de alguma forma, tirar dessa pessoa a informação de por que ela está fazendo aquilo, né? Qual que é o motivo dela, né? Que é aí que a gente utiliza aí o pessoal que trabalha com coach, né? E isso já está se tornando algo bastante comum, são as perguntas abertas, a gente não levar isso para o pessoal. Primeiro, colher mais informação, né? Não julgar, né? Porque de alguma forma a gente se sente ofendido, se sente magoado, a gente acaba querendo julgar tudo aquilo e aí começa a gerar um movimento, né? Então essa mudança, né, de forma de pensar, né, de buscar entender o que está acontecendo com a pessoa, né? Porque pessoas não nascem má, né? Elas se tornam, né? Transformam elas em má, né? Por quê? Pela quantidade de história que vão passando e ela vai tendo aquelas histórias de referência, né? Então essa mudança desse olhar, de você pare assim, né? Para a gente poder começar o processo aí de fechamento. Nós estamos aí que a nossa meta era 1h30, né? Comece a refletir nisso, né? Essas situações que você tem dificuldade, né? Quando você se depara, quando você pensa com relação a essa situação, né? Você consegue entender o que você está vibrando, né? Que tipo de sentimento que tem por trás, né? Experimente fazer essa reflexão, de você observar, porque às vezes é um movimento que, se você parar e de alguma forma você tiver a oportunidade de conversar e fazer algumas perguntas, para você ter a certeza do sentimento daquela pessoa, ter a certeza da atitude dela, né? O que você tem contra mim? Por que você pensa dessa forma de mim? Entendeu? Eu não sou, de repente, perfeito. Posso ter errado, posso ter dificuldade, mas, né? Ou seja, você ter essa iniciativa. Porque se você não tomar a iniciativa, a coisa não vai mudar. Se você vai esperar que a pessoa venha pedir desculpa para você, né? Então, esse processo do perdão, ele é um processo que ele vai ser startado, ou seja, se você se dispor a pelo menos a ouvir, né? Ou ter essa disposição da compreensão dessa forma, de entender que aquela pessoa, de alguma forma, ela tem alguns motivos que, na maioria das vezes, está oculto, né? Eu fiz o curso de mediação judicial, né? E uma das técnicas aí a gente utiliza nesse sentido de estar buscando mais elementos, buscando mais informações. E para quem conhece a parte de constelação familiar, né? Você pode ver que esse é o básico da constelação, né? Ou seja, você tem que trazer elementos. E quando você traz os elementos, você fica observando o movimento deles. E através da observação desse movimento, né? Ou seja, eu faço de vez de eu começar a julgar, de eu começar a criticar, eu fico observando, entendeu? E através das observações, as informações vão fazendo sentido. E aí, de alguma forma, eu vou conduzindo isso para que se busque uma solução harmoniosa. Entendeu? Então, para se alcançar essa compreensão, entendeu? Os elementos fundamentais é isso, no sentido de você entender o que você tem que aceitar, porque o que você tem que aceitar é aquilo que você não tem poder sobre. Entendeu? Se você não tem poder, é melhor você aceitar, certo? Né? Mas não quer dizer que você tem que concordar, entendeu? Então, ter essa inteligência emocional, ter esse controle da compreensão é fundamental, no sentido de você olhar o quê? Aquele ser humano, ele é igual a você. Somos todos um, né? E, de alguma forma, você tem a sua vibração que você atrai isso, né? E que essa atração começa
reverberar de alguma forma e fazer parte de você. Então, se você muda a sua atitude no sentido de olhar, mas a pessoa é insuportável, não aguento, ela é muito ruim, ela é muito má, tudo mais. Veja no movimento, no passo a passo das coisas que ela faz. Tem coisas que você vai ter que aceitar. Não precisa conviver, né? Você pode deixar ela fazer do jeito dela, no espaço dela e tudo mais. E de alguma forma você conseguir demonstrar, né, que você aceita aquilo, mas desde que ela fique no espaço dela, né, e não invada o seu, e que ela segue o caminho dela, né. Então esse processo, e isso às vezes são movimentos que a gente tem, que inclusive com pessoas até que já se foram, né, às vezes é um pai, uma mãe que já se foi, né, ou alguma outra pessoa que já se foi, um tio, um avô, né, e que de alguma forma você tem esse sentimento, você tem que compreender dessa forma, que ela tinha os motivos dela que por muitas vezes você desconhecia, e que para você os movimentos, não, os motivos podiam ser até fúteis, né? Mas para ela tinha importância. E se você gosta, se você quer que as pessoas respeitem as suas escolhas, os seus sentimentos, a sua opinião, você também tem que respeitar do outro. Ou seja, se você não respeita, o que você está vibrando? Falta de respeito. E o que você vai atrair? Falta de respeito. Então, se você não se tornar proativo, no sentido de você estar fazendo, tomando a sua atitude, né? Eu volto a enfatizar. Tem gente que vai falar assim, mas é difícil, né? É que você não conhece a pessoa, né? Entendeu? Sim, eu não conheço a pessoa, entendeu? Mas é um processo que você tem que construir dentro de você, no sentido de você se libertar desse julgo, você se libertar dessa mágoa, né? Você se libertar dessa reivindicação, entendeu? O caminho não é só esse que você quer, existem outros caminhos também, né? Então, é por isso que nós vamos trabalhar na semana que vem a criatividade, porque a criatividade ela é fundamental para com que a gente trace novos caminhos, entendeu? E a criatividade ela tem uma base fundamental, que nós vamos estudar isso no nosso próximo encontro, né? Dentro desse processo, e que faz toda a diferença, até mesmo para ajudar com que a gente alcance essa compreensão. Porque através da criatividade você vai conseguir obter respostas, né? E essas respostas vão fazer com que você alcance a compreensão, né? Depois eu vou estar postando no grupo algum material, entendeu? E que esse material pode continuar, né, ajudando nesse processo aí, seriam alguns exercícios. Eu evito de passar, eu tenho exercícios poderosíssimos, entendeu? Só que, assim, são exercícios que a gente tem que estar presente, né? Porque são exercícios que eles precisam ser modelados, né? A gente vai moderando a pessoa, conduzindo a pessoa ao exercício, né? E tem momentos, às vezes, que a pessoa tem dificuldade de passar, né? E aí a gente pode, de alguma forma, usar a criatividade, né? E nesse processo de usar a criatividade, a gente consegue com que as pessoas alcancem, né, a compreensão, né? Exatamente, Elaine. A gente se colocar no lugar do outro, entendeu? Mas esse processo de se colocar no lugar do outro, num momento mais oportuno, talvez na nosso próximo encontro, quando a gente estiver falando da criatividade, a gente pode se aprofundar mais, no sentido de entender o que realmente é se colocar no lugar do outro, né? Existe algumas perspectivas que fazem toda a diferença na compreensão do que é se colocar no lugar do outro, né? A gente vê, ter a percepção de elementos que estão envolvidos na história, né? E fazem com que a gente compreenda o que é estar no lugar do outro, né? Sim, exatamente. Temos que estar nos reinventando, né? Toda a nossa história, todos os dias.
que eu comecei a seguir a risco na minha vida, entendeu? E aí fez toda a diferença, né? Para com que a minha vida se tornasse mais leve, entendeu? Porque eu acho que essa é a essência de tudo pra gente. Você conseguir levar a vida leve, você entender o que você tem poder e o que você não tem, entendeu? A partir do momento que aquilo que eu não tenho poder, eu observo e vejo a importância que tem aquilo, porque às vezes é uma importância meio ilusória e através da criatividade a gente acha outra coisa que tem a mesma importância e que se torna inviável, né? Então a gente tem que ir trabalhando todo esse conjunto. Como eu falei logo no início, né, o processo de compreensão é uma construção. O que a gente falou hoje aqui foi um olhar que provocando no sentido de você começar a trabalhar a autorresponsabilidade. Tudo na nossa vida está fundamentado nisso. Porque nós temos, quando a gente tem determinados processos que a gente passa na infância, né, a gente começa a responsabilizar o outro. E a gente continua carregando achando o culpado a vida inteira, entendeu? E aquele sofrimento, ele continua com a gente a vida inteira. E isso, às vezes, faz com que a gente perca muitas coisas boas da vida da gente por questão de uma perspectiva única, né? É o que a postura sistêmica trabalha, você ter várias perspectivas, né? Você está trabalhando a coisa, olhando por outros ângulos, e dentro de um processo de avaliação, você fala, pera aqui, eu vou abrir mão disso aqui agora, só que em compensação eu vou ganhar um monte de outras coisas. Sendo que, às vezes, por questão de birra, de mágoa, de raiva, a gente se prende a uma coisa e a vida da gente fica preso naquilo, né? Naquele contexto, a gente não cresce, né? Continua sendo criança. E quando a gente adota a autorresponsabilidade, a gente sai da criancice, a gente sai da infantilidade, né? Então a gente para de jogar a nossa felicidade na mão dos outros. A minha felicidade, quem gera sou eu, entendeu? Se esse caminho aqui é perigoso, eu arrumo outro caminho. Se esse caminho aqui é doloroso, eu vou achar outro caminho. Mas eu não posso também deixar problemas em aberto, porque de alguma forma esses problemas vão junto comigo pelo outro caminho também, entendeu? Então, de alguma forma, eu tenho que pegar aquele peso e entregar ele para o dono, né? É um movimento bastante bonito que a gente vê na constelação, né? Eu cito bastante a questão da constelação familiar, porque cada constelação que a gente participa, né? Assim, fantástico. Eu mesmo me realizo, assim, quando... E parece que, assim, eu só pego personagem, só pego elemento da história, assim, que é pesado. Então, judia de mim, assim, mas eu vejo, de alguma forma, eu estou vibrando isso, então o próprio sistema da pessoa me atrai para com que eu represente aquilo. E cada representação que eu vivo é um aprendizado e eu vou me libertando. Então, todo esse processo da compreensão que eu tenho hoje, de aceitar diversas coisas, mesmo não concordando, mas eu aceito, entendeu? Foi através dessas vivências. Por isso que eu procuro, toda segunda-feira, eu procuro criar temáticas provocativas, para com que faça com que, se a pessoa não quer vir para a constelação só para assistir, entendeu? Então, que ela venha para resolver um problema dela. Então, a gente tem aí, a gente começou, o primeiro Constelab que nós fizemos foi a parte de adoção, né? E a gente teve até constelação de pessoas que foram adotadas, né? Depois nós fomos trazendo diversos temas. Depois, quem tiver a oportunidade pode acessar lá o site do imph.org.br. Depois eu vou pôr no grupo, né, para poder lembrar vocês. Vocês vão ver várias temáticas, né? A última que a gente fez, que foi nessa segunda, foi a parte de relacionamentos tóxicos, né? Então foi muito bacana, eu achei que eu consegui, mesmo foram 2 pessoas que foram consteladas, né?
E na história delas, assim, muita coisa fez muito sentido de compreensão para mim. Então é muito rico, né? Pena que muita gente fala que vem e acaba não vindo, né? Mas como a gente sabe que tudo é quântico, né? Tudo está envolvido no sentido de que é um sistema que traz as pessoas que estão preparadas, né? Porque tem gente que não está preparada para encarar, né? Tem pessoas aí que, de alguma forma, um tempo atrás, eu insistia para vir, e a pessoa veio e ela não estava preparada, ela sofreu mais. Então, assim, então a gente respeita, né? Então já teve encontros aí que veio 10, 12 pessoas, entendeu? Que a nossa capacidade aqui não é muito grande, nosso espaço é pequeno, cabe em torno de máximo 15 pessoas, né? Então nós já tivemos encontro que veio 10, 12 pessoas, como nós tivemos encontro que veio 3. Mas por incrível que pareça, nesse encontro que veio 3 foi muito mais rico, porque a história daquela pessoa era uma história complexa, era uma história pesada. E a gente acabou vivenciando aquela história e fez todo sentido da gente se libertar de certos julgos, certas interpretações e certos conceitos. Certo, gente? Eu agradeço aí, né? A Elaine aí já assistiu várias constelações, né? Mas nunca foi constelada, né? Venha participar do Constelab, que nós fazemos dinâmicas das novas constelações, né? Que são dinâmicas que duram aí 15 minutos, 20 minutos, nossa, e é uma constelação aquela dinâmica, né? Ela já é um processo de compreensão bastante rico, né? Então, se tiver oportunidade, eu vou estar postando no grupo lá a temática da próxima segunda-feira. Normalmente é na sexta-feira que eu posto, porque eu fico aguardando a percepção de que as pessoas estão precisando, né? Eu tive uma experiência mesmo na semana passada, de até uma das pessoas que vieram aqui participar na segunda-feira, eu conversando, a pessoa levantou uma necessidade e bateu certinho com o que eu já tinha imaginado. E a pessoa falou aquilo, eu falei, nossa, foi a confirmação, né? E aí, depois, no domingo, eu fui até o Campolim, né, passear com o meu cachorro, e aí eu encontrei uma outra pessoa e confirmou a temática. Daí eu falei para ela, falei assim, nossa, ela ficou até meio que parecendo assim que eu fiz o negócio por causa dela. Não, eu já tinha tido a informação, eu busquei mais, né, confirmar essa informação, né? Então eu busco sempre isso. Eu me conecto, vejo a necessidade que o sistema está me trazendo. E aí, através dessa necessidade, então, para nós não é importante a quantidade de pessoas, é importante que as pessoas estejam realmente envolvidas, elas estejam comprometidas, elas estejam dispostas a dar esse passo, certo? Eu me coloco à disposição através do grupo, alguém que precisar, né? Eu só peço para não ficar conversando dentro do grupo. Se alguém que tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa assim, né? Pode me chamar fora do grupo e a gente interage fora. Porque até mesmo para não ficar incomodando outras pessoas, que às vezes a pessoa usa o celular para trabalho, né? E aí o celular fica toda hora aparecendo mensagem, chamando ali no WhatsApp, então aquilo pode incomodar, e a pessoa às vezes acaba até saindo do grupo por causa do incômodo e ela acaba perdendo todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo aí, tá? Eu agradeço aí vocês que, né? Vamos ver se a gente consegue alinhar isso para o próximo encontro, que a gente tenha, porque eu tinha várias perguntas que eu queria ter a resposta de vocês, que acho que a riqueza desse trabalho é eu ter o feedback de vocês, né? Porque não é só eu pôr a minha opinião aqui e meus conceitos, não, eu quero ouvir de vocês também, porque uma das coisas que eu achei muito interessante quando eu comecei a estudar a questão da pedagogia sistêmica, e um movimento muito rico que um professor, se ele conseguir fazer, ele cresce tremendamente na profissão dele, que quando eu entendi esse conceito, eu lembrei das ótimas professoras que eu tive no meu primário, no meu ginásio, né? Que eram pessoas que eles eram professores, mas eles se colocavam de igual para igual com o aluno. Por quê? Porque ele estava aprendendo com o aluno também, né? E o aluno aprendendo com ele. Então, era uma troca de aprendizado. Então, essa percepção de quando existe essa troca,
Isso é muito rico. Então, a pessoa leva aquilo para a vida dela, né? Não entender que um aluno é um problema, que um aluno é um estorvo, né? Porque se a pessoa tem uma padaria, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o melhor pão possível para as pessoas comprarem, né? Se a pessoa tem uma boutique, ela vai colocar as melhores roupas para se vender e o melhor atendimento para que os clientes se tornem fiéis, né? Então, mesma coisa é um professor. O professor, ele leva o conhecimento, né? Então, ele tem que ter essa perspectiva dele fazer o melhor dele. E o melhor dele não é ele fazer o melhor, é ele ser o melhor, né? Então, esse movimento, assim, foi bastante rico, né? E a gente vê que isso falta hoje nos professores, porque os professores olham os alunos como problema, né? Eu tenho experiências que eu estou vivenciando na minha casa, né? Que eu tenho filhos que estudam, né? E a dificuldade que a professora tem, né? Diante de certas situações, não conseguir resolver, né? Trauma de agressividade, insegurança e diversos movimentos aí que a gente vê de sofrimento, né? E que o professor não tem essa compreensão, né? Que ele está tendo esse sofrimento porque ele está vibrando isso. Então, se ele parar e olhar por que ele está vibrando, por que ele está atraindo aquilo, por que ele atrai um aluno agressivo, por que ele atrai uma falta de respeito, por que ele atrai tudo isso, né? Ele não é difícil ele aceitar que aquilo está nele, né? Ele acha que é o filho dos outros que está causando aquilo, né? Então, são todos esses movimentos aí que a gente tem aprendizado, programação. E que eu possa contar com vocês aí no próximo encontro, poder interagir melhor e a gente trocar experiência, tá bom? E eu agradeço a todos aí. E a Elaine está falando aqui, né, que ela falou sobre isso hoje, as maravilhosas professoras que teve no primário. Sim, entendeu? Alguma gente tem sincronicidade aí, né? Então, de alguma forma, como a gente falou, o sistema é inteligente, ele atrai as pessoas que estão preparadas para poder compartilhar esse conhecimento. Está propondo, por isso que eu coloco isso através da nossa ONG, entendeu? Porque a pessoa fala assim, nossa, mas que estranho ser esse tipo de conhecimento, esse tipo de experiência, esse tipo de vivência é uma coisa tão rica, e está dando de graça para as pessoas, e mesmo de graça a pessoa não vem, entendeu? Mas por quê? Porque ela não conseguiu enxergar o valor que tem, né? Então eu agradeço vocês por ter me aguentado até agora, né? E com certeza algumas sementinhas eu joguei aí que dá para começar a trabalhar e vamos começar nos próximos encontros regar essa sementinha para ela virar uma árvore bem bonita. Tá bom, gente? Boa noite e muito obrigado aí para todos aí que estão me ouvindo e não conseguiram interagir, né? Que a gente possa aí nos próximos encontros ter uma interação mais eficiente. Deus te abençoe também, Guilherme. Né? E gratidão, Renato, gratidão, Elaine, gratidão, Eliane, que eu sei que você está me ouvindo, né? E todos aí que estão conectados aí, que a gente possa aí interagir melhor no próximo encontro, tá bom? Boa noite e eu vou encerrando por aqui. Até mais.